vocês, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para o 10º e último vídeo da nossa jornada Heróis da Fé. Que bom, né, que nós estivemos juntos durante esses 10 dias aprendendo mais e mais sobre o que é a fé, como desenvolvê-la, como obtê-la e também sobre esses lindos, grandes e fortes exemplos de fé que nós vimos até aqui. Hoje nós vamos falar, né, sobre o último tópico dos exemplos de fé que nós temos aqui em Hebreus 11, que são os israelitas. E o texto para a nossa reflexão se encontra lá no capítulo 11 de Hebreus, dos versículos 30 a 40, e diz assim: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, que interessante esse texto, né? Porque traz aqui a fé, né, dos israelitas, que nos ensina muito. Dentre os israelitas estão Gideão, estão Raabe, estão Davi, né? Davi que nos ensina tanto sobre a fé, sobre como sermos fiéis a Deus, né? E nos arrependermos de todo o nosso coração. Então, os israelitas, eles nos ensinam muito através da sua fé. A fé deles fez com que coisas incríveis acontecessem, né? Coisas incríveis acontecessem na vida de cada um e também do povo como um todo. Então, em meio aos israelitas, a gente tem Davi, a gente tem Samuel, a gente tem todas essas pessoas que são mais conhecidas, né, por nós, esses profetas, e que nos ensinam bastante sobre a fé, sobre praticarmos a nossa fé e mostrá-la ao mundo, né, e mostrar o testemunho dessa fé aos outros. E aí é isso que eu quero bater nessa tecla com vocês. A gente viu aqui nos primeiros dias, né, que a fé, ela é usada para obter bom testemunho. Então, quando eu tenho fé, eu obtenho bom testemunho dessa minha fé e testemunho aos outros dessa fé. Então, aqui a gente percebe no versículo 39 que a gente leu, que diz: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Então, a gente entende que todas essas pessoas que são mencionadas em Hebreus 11, todas essas obtiveram bom testemunho da sua fé. Tanto é que hoje nós estamos aqui falando dessas pessoas. Essa jornada inteira foi falando dessas pessoas. E tudo porque elas obtiveram sim um bom testemunho através da fé delas. E hoje a gente estuda sobre essas pessoas. Hoje a gente entende sobre essas pessoas para entender mais sobre a fé delas e colocar em prática esses ensinamentos que a gente tira da fé delas na nossa vida. Então nós podemos entender que a fé, ela obtém bom testemunho. E todas essas pessoas que a gente falou aqui em toda essa jornada, desde o primeiro até hoje, o último dia, elas obtiveram um bom testemunho através da sua fé. E nós? Será que nós estamos obtendo um bom testemunho através da nossa fé? Será que pessoas têm visto na nossa fé um testemunho e um exemplo para a vida delas? Será que a nossa fé
tem sido exemplo e tem servido de testemunho aos outros, às pessoas que estão ao nosso redor? E esse é um questionamento que a gente precisa fazer. Porque se a nossa fé não está desenvolvendo e obtendo um bom testemunho, a nossa fé não tem sido fé. A nossa fé não tem sido fé da forma correta, da maneira adequada. Nós não temos tido fé de fato. A fé só é fé verdadeiramente quando por si só ela obtém um bom testemunho. Quando por si só as pessoas olham para nós e veem a nossa fé e fazem da nossa fé um exemplo para elas. E fazem da nossa fé um testemunho da nossa vida para testemunhar a vida delas. O quanto nós temos testemunhado aos outros através da nossa fé. A nossa fé precisa ser uma ferramenta de bom testemunho aos outros. E o quanto a nossa fé tem servido de testemunho aos outros. Nós precisamos testemunhar aos outros através da nossa fé. E aqui, nesses versículos que a gente leu hoje, a gente viu que essas pessoas mencionadas foram açoitadas, foram cerradas ao meio, foram provadas pelo fogo. Foram peregrinos, estrangeiros, maltratados, injustiçados, feridos. Mas acima de tudo, eles obtiveram um bom testemunho da fé. Que a nossa fé esteja firmada no Altíssimo. E por isso que ela testemunhe as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos obter e dar bom testemunho através da nossa fé. Que a nossa fé seja usada como uma ferramenta para testemunhar do Deus a quem nós servimos. Que a nossa fé sirva de testemunho aos outros, independentemente das circunstâncias. Que a nossa fé esteja presente nos momentos bons, mas acima de tudo, que a nossa fé esteja presente nos piores momentos. Que a nossa fé esteja em cada e todo lugar por onde nós passarmos. Que a nossa fé seja perseverante, forte. Que a nossa fé seja inabalável. E que acima de tudo, nós possamos testemunhar usando essa fé. Que nós possamos usar da nossa fé para testemunhar aos outros. Que possamos usar a nossa fé a favor de conquistar mais e mais pessoas para o Evangelho, para Cristo. Esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado de toda essa jornada que nós fizemos aqui sobre a fé. Espero que tenha sido edificante para você. Espero que tenha acrescentado algo na sua vida. E que Deus continue abençoando vocês. Um beijo, fiquem com Deus. É aqui que nós encerramos essa jornada sobre a fé. Mas eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo, convide um amigo para assistir e proporcionar a ele esse último vídeo, esse gostinho desse último dia da nossa jornada Heróis da Fé. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até lá!